Oi pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje voltaremos a falar de True Crime neste canal, porque é algo que eu consumo muito e gosto muito de ler, de assistir, de escutar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui no vídeo que eu vou indicar pra você 5 documentários da Netflix que eu acho que você tem que assistir se você curte True Crime. Eu já assisti muitos documentários na Netflix, né? E não só esses 5 que eu vou trazer aqui pra vocês, mas eu trouxe esses 5 porque são casos, a maioria deles, mais recentes e também não tão conhecidos assim, né? Óbvio que se você curte esse conteúdo, você já vai ter conhecido ou ouvido falar, mas a maioria deles não tem uma exposição, não teve uma exposição tão grande assim. E mais importante, esses 5 documentários, eles prendem você do início ao fim. O primeiro que eu tenho pra indicar pra vocês é A Mente de um Assassino, Aaron Hernandez. Gente, esse caso, ele é de um ex-jogador de futebol americano, inclusive do Patriots, que era o time do Tom Brady, né, que é um time muito conhecido aqui no Brasil. A série tem 3 episódios de cerca de 1 hora cada episódio. Você vê bem rápido, porque ela é bem interessante, como eu falei. E ela vai contar a história do Aaron. Ele vai contar a história desde quando ele era pequeno, a família dele, como que ele entrou pro futebol americano, como que ele se tornou, né, um dos melhores jogadores da época. E também vai contar a vida dele, como é que posso dizer assim, a personalidade que ele tinha, que era um pouco dúbia, era um pouco intrigante, porque ao mesmo tempo que ele tinha muito carinho e muito amor para a família, né, a filha, a esposa, ele tinha um lado muito violento de brigar, cometer crimes, né? E é isso que a gente começa a assistir e fica cada vez mais curioso para saber como, né? Como que um cara que conseguiu o que ele queria, que era ser famoso, entrar para um time da NFL, ter muito dinheiro, porque ele tinha muito dinheiro, e ter esse outro lado, né, que a gente fica meio que sem entender. Aí a série começa a te contar também o porquê desse lado, né? A parte problemática da infância. Ele tinha, pelo menos aparentemente, porque a gente não pode afirmar isso, né? Mas ele tinha uma briga interna com a homossexualidade dele, né? A série dá a entender que ele era homossexual em um ambiente completamente homofóbico, né? Hoje em dia as coisas estão mudando, mas na época já era um pouco diferente. E aí você fica nesse meio aí conhecendo o Aaron, conhecendo a família, todos os problemas que ele teve, todas as coisas boas que ele conquistou e essa mistura dessas duas vidas que ele tinha, né? De jogador, celebridade, com de um criminoso, porque daí ele começa a ser acusado e obviamente vai a julgamento pelos crimes que ele cometeu, inclusive assassinato, né? E a gente vai acompanhando todo esse processo da justiça, das investigações, dos julgamentos, dos depoimentos, de o que os amigos achavam, o que os amigos do crime achavam, das coisas que só vieram à tona depois que tudo acabou. Eu não quero dar muitos spoilers aqui sobre as séries, porque eu quero que realmente que vocês assistam e eu não tô aqui pra contar o caso em si, mas só pra te dar aí um gostinho pra que você vá assistir. É realmente uma série que você fica assim, ó, no final, gente, mas como? Tipo, por quê, né? Por que que leva... O que que fez? O que aconteceu com a cabeça dessa pessoa pra fazer e virar a vida dele do jeito que virou, assim. Então a gente fica sempre... Isso que é o que eu gosto normalmente em séries, em casos, é você ver até que ponto o ser humano vai, como é complexo a mente do ser humano, como os traumas e essas coisas influenciam, como coisas mal resolvidas lá atrás podem, né, desencadear coisas lá na frente. E o Aaron, ele tem uma imagem muito intrigante realmente pra quem tá assistindo, assim, porque eu fiquei com dó dele, gente. Eu nunca tenho dó das pessoas que são assassinas e tudo mais, mas nesse caso eu realmente, assim, fiquei vendo que ele talvez fosse uma pessoa muito realmente perdida. E é aquela coisa assim, né, que o assassino não tem rosto, não tem cara, não tem classe social, não tem profissão, né? Então é muito louco, é uma série que eu recomendo muito que vocês assistam. E é um crime pouco falado, né? Também tem o lado aí da NFL, mostra lá como que foi recebida a notícia, né, de tudo que aconteceu pela galera da NFL. Então vai assistir que vale muito a pena. O próximo que eu vou indicar é Cena de um Crime, Hotel Cecil. Gente, eu espero muito que essa série tenha mais temporadas dos outros casos e outras histórias que permeiam este hotel,
Pra quem não sabe, esse hotel ficou mais famoso com o caso da Elisa Lam, que é o caso que eles contam nessa série. Essa série tem 4 episódios, mais ou menos ali de 50 minutos, 1 hora. Também você assiste muito rápido, porque você quer saber logo o que vai acontecer. E ele vai contar o caso da Elisa Lam, que eu acho que a maioria aqui vai lembrar, porque foi um caso de 2013, então é bem recente. Ela foi pra Los Angeles, se hospedou no Hotel Cecil, de repente parou de dar notícias, né? Os pais ficaram preocupados e ela desapareceu. Alguns dias depois, ela foi encontrada na caixa d'água do hotel. Procurando evidências e tudo mais, acharam aquele famoso vídeo dela no elevador, que é um vídeo muito estranho, uma vibe muito ruim, gente. Esse, por muito tempo, foi um dos casos que mais mexia comigo, porque justamente a gente não conseguia saber o que aconteceu. Tem muitas teorias, né? Muitas coisas que podem ter acontecido, não tem muitas provas, é muito da imaginação das pessoas. Mas eu gostei da série porque a série me esclareceu algumas coisas e fez eu ter uma opinião mais formada do que eu acho do caso. Então eu acho que vocês devem assistir se vocês conhecem esse caso, ou se vocês não conhecem, vão lá conhecer, porque eles explicam bem certinho. Então tem todos os dados das investigações, das pessoas que trabalhavam no hotel na época, conta um pouco da história do hotel. Pra quem não sabe, esse hotel é cheio de histórias, inclusive um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre a série do The Night Stalker, que por isso que eu não trouxe essa série aqui também, porque ele é uma das séries mais legais que eu já assisti também da Netflix. Vou deixar no final esse vídeo pra vocês assistirem depois também, que é uma indicação de série. Eu não coloquei aqui porque eu já falei dela, mas o The Night Stalker, né, o Richard Ramirez, também tem altas histórias nesse mesmo hotel. Então é um hotel cheio de mistérios e crimes e assombrações e tudo mais. Então esse caso da Elisa Lam, ele juntou tudo isso numa coisa só, e acho que por isso que teve tanta repercussão. Já era uma época que a internet já estava bem, né, fervendo, então muitas coisas aconteceram na época, eu lembro bem disso e acho que por isso também que me marcou muito. Então é mais uma série aí imperdível da Netflix. A próxima série que eu tenho pra indicar pra vocês, gente, sério, eu acho que assim, nenhum roteiro de filme ou de novela ia conseguir tantos detalhes e tantas coisas malucas e juntar tanta gente doida numa história só. E ela é real. O nome da série é Gênio Diabólico. Assim, é uma história muito complexa, como eu falei, eu não vou contar o caso. Não vou contar o caso em si aqui pra vocês. Mas assim, pra vocês terem noção, o caso começa com um senhor que era entregador de pizza. Ele entra num banco, dá um recado pra caixa, pro atendente, falando que precisa assaltar e que ele tá armado, que a bengala dele é uma arma e que ele tá com uma bomba, né, no pescoço. Começa assim. Ele consegue o dinheiro, pouco dinheiro, se eu não me engano, e até, né, ele sair do banco, a polícia persegue, vai atrás dele, rende ele. Ele fica na frente do carro da polícia e ele fala que ele tá com um colar bomba. Gente, real, ele tá com um colar bomba. E a polícia fica naquela, será que vamos? Será que a gente acredita? Será que não acredita? Esperando o esquadrão de bomba e de repente a bomba explode. Então assim, começa aí. E você já fica assim, meu Deus, não, isso não pode ter acontecido. Essa série tem 4 episódios também, mais ou menos de 50 e 60 minutos. E a partir desse acontecimento que vai começar a se desenrolar vários outros e aparecer vários outros personagens que você fica assim, meu Deus, não é possível que isso aconteceu realmente. Assim, é aquela série que você fica assim, ó. E assim, a série, como são muitos detalhes, muitas pessoas envolvidas, né? Conforme ela vai desenrolando, ela faz isso de uma maneira que a gente consegue entender sem se perder, porque são muitos elementos, e faz a gente ficar sempre envolvidas. Você tem assim a prova viva ali que as pessoas realmente elas podem ser muito más, né? A falta de olhar e ver que é outro ser humano que tá ali, né? De você querer brincar com a vida das outras pessoas. É uma junção de pessoas maldosas que você pensa assim, gente, como é que pode tanta gente ruim se juntar, né? E ter tanta ideia louca, assim. Então, é uma série, assim, que o meu namorado, que ele nem é, assim, amante de true crime, nada, mas todas essas séries que eu tô falando aqui, ele gostou muito, por isso que eu quis trazer também. E como ele gostou muito, então com certeza quem já curte esse tipo de conteúdo vai gostar muito de assistir essa série e todas as outras. Então eu recomendo muito, muito, muito essa série pra vocês, que é Gênio Diabólico. A próxima série, gente, que eu quero indicar foi uma série também que a gente ficou assim, ó, what the fuck. O nome da série é, aqui no Brasil, né, gente, tô falando os títulos brasileiros aqui. Cenas de um homicídio
uma família vizinha. Essa não é uma série, na verdade, ele é um documentário de 1h30, né? Que vai contar a história da família Watts. Ele vai contar a história da Shannon, que era uma mulher que já tinha sofrido muito na vida, encontrou o amor da vida, tentou muito engravidar, conseguiu, teve 2 filhas, estava grávida da 3ª. E aí, muitas coisas acontecem. Mas o que é legal nessa série? Legal entre aspas, né? Não vou dizer 90%, 80% da série são imagens reais, no sentido assim, filmagens policiais, filmagens da casa, filmagens de celular. Até quando tá contando a história do casal, são imagens do casal mesmo, dessas que a gente faz no celular, de férias, de encontro, ela mostrando quando ela estava grávida. Então, são imagens completamente reais. Tanto que quando eu e o meu namorado, a gente tava assistindo, a gente achou que era tipo uma bruxa de Blair, assim. Que a gente falou, eu acho que é pra gente achar que é real, mas não é real. Só que sim, gente, é real, o caso aconteceu. E eu só quis ver se isso era verdade mesmo no final da série. Porque eu falei, não, eu vou assistir a série inteira primeiro, e depois eu vou ver se esse caso existiu mesmo, porque eu não conhecia. Posso dizer pra vocês assim, dá muita raiva do cara, né, o que ele fez, o porquê ele fez, a frieza que foi assim quando ele assumiu e o depois, e o motivo pelo que ele fez, né. A série, ela te envolve por causa disso, você fica muito próximo da família, porque as imagens são reais, as filmagens, né, são de circuitos de segurança, aí tem as de interrogatório, de investigação, as da polícia, né, quando a polícia usa aquela câmera pra filmar toda a ocorrência, então tudo isso aparece na série, né. É muito real, ele é tão real que parece que é fake, assim, é muito engraçado isso, porque, por exemplo, tem uma cena que é a hora que a amiga chama a polícia pra ir na casa, porque sentiu falta da amiga e tudo mais, né, e a polícia chega, a polícia está gravando. A gente tá vendo a imagem da polícia. E a gente fica se perguntando, mas gente, da onde que iam filmar nessa hora? Só porque chamou? A polícia não ia filmar, mas sim. Então, assim, é uma série que ela tem um diferente tipo de filmagem, de abordagem, que eu acho que vale muito a pena de vocês assistirem. É um caso, assim, que a gente fica com um nozinho na garganta no final. Mesmo pra quem tá acostumado com esse tipo de conteúdo, fica. E, enfim, né? Mas estamos falando aqui das séries em si, como elas são contadas, então essa é muito interessante de assistir, recomendo também. E a última série aqui que eu vou indicar pra vocês, provavelmente vocês já conheçam, porque ela é muito famosa, ela foi uma série que ganhou 4 Emmys, ela é uma série considerada a melhor série de documentário true crime que existe, que é a Making a Murder, que é o caso do Steve Avery. Ela é uma série que já tem 2 temporadas, cada temporada tem 10 episódios, ela é maiorzinha, mas ela vale muito a pena, porque assim, gente, ela é muito detalhada. O Steve foi preso por tentativa de homicídio e agressão, e ele ficou 18 anos preso, e daí nesse meio tempo eles descobriram que ele era inocente, ou seja, ele ficou 18 anos preso sem ter culpa de nada. Então, quando ele saiu, ele virou uma mini celebridade, assim, né? As pessoas queriam saber como é que tinha sido, ele dava entrevista em todos os lugares, e os advogados dele começaram a querer processar todo mundo, né? Processar o Estado, processar todo mundo que fez isso com ele, né? Só que, em 2005, ele foi acusado de outro crime. Dessa vez de assassinato realmente, né? O primeiro tinha sido de tentativa de homicídio, né? E nesse foi um homicídio que ele estava sendo acusado. Uma mulher foi no ferro velho dele, que ele estava trabalhando no momento, para tirar foto de alguns carros que iam ser vendidos. E ela desapareceu e o carro dela foi achado dentro do ferro velho dele dias depois, com marcas de sangue, foram achados alguns restos humanos no ferro velho. E daí, gente, aí começa o tedéu, porque a gente que tá assistindo, a gente fica dividido entre se ele é culpado ou se ele é inocente. Porque, por um lado, dá a impressão que tem muita gente querendo culpar ele por raiva mesmo, porque ele estava processando todo mundo, porque estava processando o Estado, a polícia, então acham que poderiam estar querendo incriminar ele, e tem um lado que acha que ele é culpado. Então a gente vê esses dois lados, e você fica assim, gente, sem saber. Na verdade eu tenho a minha opinião,
Mas é aquela coisa, eu tenho, mas aí a gente fica pensando do outro jeito, daí pensa de novo assim, daí pensa assado, daí eu já não sei mais. E daí, nessas investigações, eles chamam o sobrinho do Steve pra depor e ele é uma pessoa totalmente debilitada mentalmente, né? Ele tem uma deficiência intelectual, ele foi chamado pra depor sem a presença dos advogados, então você vê que ele foi induzido a falar coisas. E por causa dessa confissão eles foram presos, tanto ele quanto o Steve de novo. E daí na série fica tentando mostrar que aquilo foi errado e que não devia ter sido feito esse interrogatório com ele, né? Muito menos sem a presença de nenhum advogado. Entra uma advogada, gente, muito poderosa no caso, que inclusive eu acompanho ela no Twitter, ela sempre dá notícias sobre o caso, né? Porque ela tem completa convicção que eles são inocentes e ela diz que eles vão sair, né? E é isso, gente, fica nessa briga de provar que ele é inocente, a gente fica aqui tirando a nossa conclusão e eles apresentando as provas lá, né, de um lado ou de outro. Esse caso foi muito falado, inclusive depois da primeira temporada, porque muita gente assistiu, eles fizeram hashtag no Twitter, chegou até o Obama na época, pro Obama tomar alguma atitude para que ele soltasse, né, pra ele poder ser julgado em liberdade, porque não tinham provas suficientes e tudo mais, mas se eu não me engano, o Obama não tinha aquela coisa assim, não sou eu que decido, né? Foi algo que teve muita repercussão lá fora. Muita gente assistiu esse caso aqui, né, no Brasil, mas eu acho que ele não é aí dos casos mais famosos aqui do Brasil, né? Então recomendo muito, muito, muito essa série pra você que gosta de investigação, que gosta desses detalhes jurídicos e de como uma prova mal colhida, de uma prova plantada, ou de um jeito que a pessoa fala com você, um interrogatório mal feito, alguma coisa do tipo, pode arruinar uma investigação, né? Então, é um caso bem interessante que eu acho que vocês deveriam assistir, que vocês não vão se arrepender. Bom, gente, na Netflix tá cheio de documentários, né? Inclusive, o último que eu assisti foi da Elise Matsunaga, que é brasileira. As pessoas não gostam muito de assistir casos brasileiros, né? Eu vejo isso na internet, mas eu gosto. Tem vários que eu poderia indicar pra vocês, que são casos conhecidos, que estão aí na mídia, mas eu quis trazer esses 5 e eu espero que vocês gostem, assistam e venham comentar aqui comigo. Me mande mais dicas de outras séries. No momento eu tô assistindo uma que é o caso Gabriel Hernandes, se eu não me engano é esse o título. Só que ela é uma série um pouquinho mais lenta. Tem outras séries legais na Netflix que eu poderia indicar pra vocês também, só que eu acho que a narrativa delas é um pouquinho mais devagar, assim, sabe? Mas posso trazer se vocês quiserem. Então comentem aqui embaixo, se inscrevam aqui no canal e não esqueçam o like para a tia aqui, né? Que tá aqui, que pôs essa maquiagem meio cruela pra gravar pra vocês, até montou os livrinhos aqui do lado pra ser bem legal. Então deixa o like aqui pra mim, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!